Bom, agora a gente vai conversar por telefone com o Dr. Eduardo Moreira, ex-governador de Santa Catarina, liderança do MDB de Santa Catarina, sobre o cenário político no estado e também aqui na nossa região. Muito bom dia, doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Rafael, Débora, alegria conversar com vocês. Estou à disposição. Bom, o senhor tem viajado o estado, visitando lideranças, reforçado aí a posição do MDB no interior de Santa Catarina. Como é que tem sido essa sua agenda aí pelo interior? Olha, nós plantamos muito ao longo desses anos, mais de 34, 35 anos que eu percorro o estado, né, nas funções públicas que exerci. Começando como deputado federal, enfim, 2 vezes, como prefeito, como vice-governador, como governador. Então eu conheço todos os 295 municípios de Santa Catarina. E tenho muitos amigos em muitos deles. E por isso eu faço esses contatos para fortalecimento do MDB nas eleições deste ano de 2020. Eu acho que tivemos um febrão, vamos chamar assim, nas eleições passadas, em que o povo votou pelas redes sociais, pelos comentários, por fake news, por uma série de circunstâncias, que eu acho que os partidos tradicionais, notadamente o MDB, ainda precisam continuar esse trabalho para termos um desempenho eleitoral importante nessas eleições. Por isso é que eu percorro Santa Catarina convidando alguns companheiros que têm dúvidas, que ficaram com dúvidas, mostrando que o MDB ainda é o partido com maior tradição e maior condição política do nosso estado, Rafael. A gente já conversou aqui no nosso programa com o deputado Celso Maldaner, que preside hoje o partido, sobre a necessidade de candidaturas no interior, principalmente nas cidades onde há possibilidade de campanha eleitoral pela televisão. E ele citou aqui Criciúma, né, como uma dessas prioridades, para o 15 estar na TV. Como é que o senhor vê a possibilidade de Criciúma ter um candidato? Nessa conversa com o Celso Maldaner, ele dizia que o candidato deveria ser o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro. Que não é hoje e não disse que não tem essa condição. Como é que o senhor vê a movimentação do MDB aqui na cidade de Criciúma para ter um candidato? Eu vejo uma movimentação, uma série de contatos com possíveis candidatos. Eu também acho que o candidato natural seria o deputado Vampiro. Por que seria? Porque em 2014... o candidato a deputado estadual pelo MDB seria o ex-prefeito Paulo Melé. Eu próprio fui um dos que fui aí convencer o Paulo a continuar como ele estava na frente do DEINFRA e nós renovarmos o partido na cidade. O que ia renovar? Era buscar novos quadros, novas lideranças. E por isso buscamos o Vampiro. E ele recebeu todo o nosso incentivo, todo o apoio do MDB de Criciúma, o apoio das lideranças tradicionais da cidade, lideranças políticas, também empresariais, e ele passou a ser a renovação do partido e da política de Criciúma, tanto que ele foi o mais votado para deputado estadual nas 2 oportunidades nas que foi candidato. Depois foi secretário de Estado da Infraestrutura. Então, nós temos todas as condições para ele ter força política para renovar o nosso partido na cidade. Então, ele ser candidato a prefeito seria um movimento natural, mas ele não quer, e talvez o futuro lhe preserve algumas dificuldades por isso, porque ele poderia se consolidar como o maior líder do MDB de Criciúma e da região sul, se fizesse esse movimento. Não quer, paciência. Também as pessoas dependem da vontade política, não adianta querer ser candidato se não tem vontade, se não tem força para isso. E ele não quer. Então nós estamos em busca de outras alternativas, de outros candidatos, e não há uma definição. Mas eu acho que pela história do MDB a gente deve ter um candidato a prefeito. Claro, inventar apenas alguém não é um bom resultado, não é uma boa conduta. Por isso, eles estão conversando, eu te diria que mais 15, 20 dias isso tem que estar resolvido, ou então não ter candidato
e passar vergonha na nossa cidade. Eduardo, se falou nas últimas semanas do Aníbal Dário como um possível nome aí depois da retirada de cena aí, né, do vampiro. O Aníbal Dário seria um nome? Há uma conversa a respeito disso? Olha, eu conversei com o Aníbal Dário, eu acho que 2 meses atrás, conversei com ele, conversei com o doutor Ares também, conversei com a Tati Teixeira. Eu tenho feito alguns contatos, eu não conduzo o partido em Criciúma, aí tem um presidente, tem uma executiva, e eu não faço parte, fui excluído de alguma forma, mas mesmo assim as pessoas me procuram, até pelo meu histórico na cidade, naturalmente. Então, o Aníbal Dário será com certeza um candidato importante, uma renovação importante, um médico bem-sucedido, o espírito humanitário. Eu acho que ele tem qualidades que o colocam como uma condição boa da política. Agora, aquele que for candidato a prefeito pelo MDB passa a ser o líder mais forte do MDB da cidade. É bom que todos saibam disso, né? O Vampiro não foi, a Ada De Luca não foi, eu não fui, o Ronaldo Benedetti não está indo. Então, a liderança política mais importante começa a ser assumida por aquele que for candidato a prefeito. Então, temos que escolher bem alguém que tenha um programa, que tenha um planejamento político, porque eu volto a dizer o que eu disse no princípio. Chega da população eleger candidatos por redes sociais. Na verdade, é necessário que a pessoa bata nas costas, cumprimente, aperte a mão do candidato, saiba onde é que ele trabalha, o que é que ele faz a sua atividade profissional, a sua atividade familiar. É importante conhecer as pessoas. Eu acho que, volto a dizer, nós tivemos um febrão, um quadro atípico nas eleições de 2018, então se elegeu muita gente que ninguém nem sabia. Você votou sem saber quem é, só pelo número, né? E espero que isso não aconteça de novo, porque isso faz mal para a política e, como consequência, faz mal para as nossas cidades e para o país. Na sua avaliação, o senhor fala que espera que isso não aconteça, mas na sua avaliação, você acha que isso pode se repetir? Essa situação pode continuar a tal da onda, que o senhor chama de febrão, mas a onda Bolsonaro pode se repetir aí nas eleições municipais? O senhor tem visto essa possibilidade aqui no estado? E eu acho que com muito menos intensidade. Como eu chamo de febrão, eu vou dizer que a febre já não é mais 42, aquela febre altíssima, né? Já é uma febre mais nova, vai praxa, 8,39, ainda é febre, mas já não é mais aquele febrão. Agora a aspirina resolve. Então, eu diria que é necessário a gente fazer essa análise. Isso, na eleição ali da cooperativa de Forquilinha, ficou claro. As pessoas foram no que era seguro, né? O Valmir Rampinelli. Então, eu te diria que teremos menos surpresas nessas eleições de 2020 do que tivemos em 2018. Em 2018, vocês mesmos sabem disso, elegeu pessoas, ninguém sabe. O Moisés, umas semanas antes da eleição, ninguém sabia quem ele era. Eu não conhecia ele, eu era o governador do estado, não conhecia o cara, né? Sou do Sul, ele era comandante, ele me conhecia, porque ele foi tenente do bombeiro aí em Criciúma, quando eu era prefeito na década de 90. Então, a gente não sabe o que é possível que essa pessoa vai fazer, né? Então, esses outros muitos deputados que assumiram, a gente não imagina o que é que eles podem fazer, porque o doutor Ulisses tinha uma frase muito verdadeira, que ele dizia que a história não dá saltos. Na vida, nada dá salto. A vida, um trabalho profissional, uma empresa, a realização pessoal, tudo isso é feito de forma gradativa numa construção. Ninguém fica rico da noite para o dia, ninguém fica pai da noite para o dia, ninguém constitui uma família da noite para o dia. Isso é uma construção. E na política é igual. Ninguém vira político da noite para o dia. Pode ser que dê certo, mas a maioria das vezes não dá. Bom, e essa movimentação do governador, do PSL, filiando prefeitos. Aqui na região, por exemplo, Jaguaruna, que era MDB,
o prefeito Edenilson filiou-se aí ao PSL. Como é que o senhor vê também essa situação? O nosso comentarista político Roberto Azevedo disse mais cedo, inclusive, que o outro partido, o PSD, estaria entrando aí com alguma posição judicial, contestando essa movimentação e essa cooptação de prefeitos por parte do governo do estado. Como é que também o senhor avalia essa movimentação do PSL, atraindo prefeitos, entre eles nomes do MDB? Entenda que isso é a política. Essa não é a velha política, é a política velhaca. Né? Você tem política que eles chamam de velha, política nova, e tem, como disse o Júlio Garcia, a boa e a má política. Mas essa deles é a política velhaca. É a política que vai oferecer favores, porque o Edenilson Montini, o Edenilson de Jaguaruna, que foi eleito pela força do MDB, ele não passou para o lado de lá porque via simpatia nos olhos do governador, ou do secretário Douglas Borba. Ele foi para lá porque ele foi beneficiado, não foi o município, não. Outros benefícios. Aliás, daquele time que ele leva, tem vários picaretas ali, né, que fazem política apenas por interesse pessoal. Muitos, dois do MDB, o de Quilombo também, o Buligon, meu amigo Buligon já passou por tudo quanto era partido, era do MDB onde fez carreira, depois foi para o PSB, depois saiu. Então, isso é um sinal de falta de coerência. Eu tive motivos para sair do MDB algumas vezes ao longo desses 40 anos aí. Mas não saí, eu briguei internamente para que a minha vontade internamente prevalecesse ou não. Se eu perdesse, a maioria fosse contra aquilo que eu imaginava, eu atendia a maioria. Então, está havendo essa política de cooptação por benefícios. É uma condição realmente execrável, isso é condenável. Não te digo que não se fazia no passado, se fazia muito também. Mas eles diziam que são os novos e não são nada de novo, né? Então, vai dar desdobramento isso, sim, não vai ficar por acaso. Mas o PSL, partido esse do governador, se vocês se lembrarem, vocês não lembram que vocês são jovens, Rafael e Débora, mas existia em 89 um partido chamado PRN, que era do Collor. Né? O Collor foi presidente. Aí de Criciúma, o Américo Faria foi candidato a governador pelo PRN. Onde é que está o PRN hoje? Acabou. Não existe mais, porque não tem a base. E o PSL é a mesma coisa, ele não tem base, ele não foi construído. Então, ele está sendo construído de cima para baixo. Pode ter certeza que não vai dar certo também. Doutor Eduardo, 89 eu já estava por aqui também, eu lembro dessa história, assim. E lembro do desfecho. Bom, doutor Eduardo Moreira, muito obrigado pela conversa aqui com nossos ouvintes e espectadores, e a gente com certeza ao longo do ano ainda volta a conversar sobre esse processo político eleitoral, e também os nossos microfones aqui estão à disposição sempre. Aguardamos também uma visita aqui no estúdio quando possível. Muito obrigado por suas informações e conversa aqui com o nosso ouvinte e espectador, e um bom dia para o senhor. Bom dia a vocês, alegria falar com vocês. Naturalmente que eu irei muitas vezes a Criciúma e oportunamente a gente conversa pessoalmente. Então, uma boa semana para vocês todos e um grande carnaval para todos os catarinenses no final dessa semana que segue agora. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, bom dia.